Olá, gente, estamos de volta. Vamos passar para a resolução do exercício 2 da lista de atividades da semana 3 de Física 1. Espero que não haja uma confusão, porque a numeração obviamente está diferente. No vídeo anterior eu apresentei a resolução das primeiras 3 perguntas e agora será da pergunta 4 até a pergunta 7. Então, chamei o vídeo anterior de exercício 1 e esse de segundo exercício. O enunciado desse exercício é: a figura mostra os blocos B, D e C suspensos por cordas que se conectam no anel A. O sistema está em equilíbrio com os blocos em repouso. São conhecidas apenas as massas dos blocos D e C, que valem respectivamente 4,8 e 3,5 kg. Considerando a situação descrita e adotando o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade, responda. E aí ele também dá os valores de seno e cosseno de 30 graus. A pergunta 4 eu vou passar por cima porque eu acho que eu abordei bastante essa questão do diagrama de corpo livre na aula de conceitos e no exercício anterior. Caso precise de algum complemento, eu posso fazer uma aula em separado só com diagrama de corpo livre. Então vou passar por cima disso e espero que vocês tenham um melhor entendimento, caso ainda haja dúvida, durante a resolução das próximas perguntas. Na pergunta 5, ele faz 5 afirmações e pede para saber qual está correta. Vamos lá. A primeira afirmativa, né? A força de tração T3 é o resultado da interação do corpo D com a corda 3. Assim, entende-se que T3 está aplicada entre D e a corda 3. Essa afirmação, aparentemente, ela é correta. Por quê? Aqui eu tenho o bloco D, e nesse bloco estão aplicados a força-peso, que não podia deixar de ser. E como o bloco está parado, precisa haver uma força de tração, né? A gente chama de tração, uma vez que ele não está apoiado na superfície, não é uma força normal. Então, essa força de tração, que ele chama de T3, ela é justamente provocada, né, ou causada pela presença da corda, uma corda que liga o bloco D à argola A. Aplicando-se as leis de Newton ao corpo D, conclui-se que o equilíbrio do mesmo se deve à resultante zero da soma vetorial das forças peso, PC, e tração devido à corda 3, T3. Bom, primeiro que, mesmo se estivesse considerando as outras forças do sistema, estaria errado porque ele deixou de considerar a força-peso de B, né, que está sendo transmitida pela corda e está caindo na argola A. E ele chama de PC, o que talvez seria mais correto chamar de PD, né, porque é o que entra em equilíbrio com a tração T3. Então eu acredito que essa afirmação está incorreta. Afirmação 3. O anel A só poderia estar em equilíbrio se o ângulo valesse 30 graus. Bom, considerando que o diagrama está em escala, a gente percebe que a abertura desse ângulo, deste lado, é maior do que o ângulo deste lado, que é dado como 30 graus. Então, aparentemente, é uma inverdade, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando a gente resolver as outras perguntas. Então, vocês poderiam deixar até essa questão para resolver mais tarde, né, após as próximas. Afirmação 4. O anel A só poderia estar em equilíbrio se as massas B, C e D fossem iguais. Bom, isso daí dá para a gente descartar logo de cara, por quê? Porque o enunciado afirma que o sistema está em equilíbrio, está em repouso, né? Os blocos estão estáticos,
mesmo que as massas dos blocos D e C sejam diferentes. Então, o repouso, né, o regime estático, não vai ser alcançado somente se a massa dos três blocos forem iguais. Então, a afirmação 4 está incorreta. Caso as cordas 1 e 2 em um dado instante estivessem alinhadas horizontalmente, o anel A estaria necessariamente acelerado. Eu acredito que essa afirmação está incorreta, porque imaginem que a corda 3, que liga a argola ao bloco D, fosse cortada. Então, deixou de existir o bloco D. O que vai acontecer com o sistema? Como os blocos B e C ainda estarão nas suas respectivas posições, essa argola ela vai se deslocar para cima, por causa da componente vertical das trações que estão atuando nas cordas 2 e 1. Então, dá para perceber visualmente que essa argola vai subir. Só que quando ela chegar aqui em cima e as cordas 2 e 1 estiverem alinhadas, teremos a seguinte situação. Eu terei a argola A corda 1, a corda 2. Por conta dos pesos dos blocos B e C, ainda haverá forças de tração agindo sobre a argola, que até pode fazer com que ela se desloque para um lado ou outro. Então, essa afirmativa ela está um tanto dúbia, porque não dá para saber se o que ele considera acelerado. Eu diria que é até uma verdade, porque como as massas dos blocos B e C provavelmente serão diferentes, então, mesmo que não haja aceleração na vertical, haverá provavelmente aceleração na horizontal. Então vamos ver exatamente isso. A argola saiu dessa posição até essa posição, né, que ela estaria aqui em cima, porque havia componentes verticais das trações que estavam agindo sobre essas cordas, né? T2 e T1. Só que quando chega nessa situação, que as cordas estão na horizontal, não existe mais componente vertical dessas trações. Antes estava desta maneira. Então eu tinha uma tração 1, tração 2, direção e sentido. Então eu podia decompor essas trações em componentes. Isso aqui considerando o centro de gravidade da argola. Então tinha T1, T2. T1 tinha componente nesse sentido, em X. Então T1X. E T1Y. Da mesma maneira, T2 tinha uma componente X, T2X e uma componente Y que ia se somar com T1Y. Então essas duas componentes se somavam e essas componentes eram responsáveis pelo deslocamento da argola desta posição, né, da posição inicial, até uma posição aqui em cima. Só que quando chegasse exatamente aqui em cima, essas componentes verticais deixariam de existir, porque a tração está unicamente no eixo horizontal. Só que tem um porém. Como provavelmente, novamente vou levantar isso, como provavelmente as massas de B e C são diferentes, então haveria um deslocamento para um lado ou outro, né, para o lado que fosse mais pesado. Se o bloco B fosse mais pesado que o bloco C, então a argola provavelmente iria nessa direção.
Tá legal? Então, por isso que eu acho que é um pouco dúbia essa afirmativa, mas aparentemente ela está errada. Então, vocês podem usar as tentativas que vocês têm para ver qual é que está certa dessas alternativas. Tá legal? Para mim, por enquanto, a única que está realmente correta é a 1. Mas como não tem uma alternativa na qual 1 e 5 sejam consideradas verdadeiras, então eu diria que só a 1 é a verdadeira. A pergunta 6. Para determinar o módulo da tração no cabo que conecta o bloco D ao anel A, ou seja, o valor da força aplicada na corda 3, T3, será preciso calcular blá. Mas aí eu também vou deixar para vocês que provavelmente após o cálculo, né, da última questão, vocês consigam entender melhor. Mas venham com bastante atenção, porque o cálculo que a gente vai fazer agora ele é um tanto complicado. Ele precisa de vários passos. Então, a pergunta 7. Para que haja equilíbrio no anel A, para que ele fique parado, a soma vetorial das forças aplicadas nele tem que ser zero. Que essa é a primeira lei de Newton. Aplicando-se separadamente a segunda lei de Newton ao anel A para as componentes horizontais e verticais das forças, é possível determinar o valor do ângulo θ, que é o ângulo que a corda 2 faz com a horizontal. E o valor da massa de B, que valem respectivamente. Bom, para quem assistiu a aula de conceitos, eu mostrei que lá mais para o final do vídeo a complexidade de calcular muitas vezes a soma vetorial, né, de situações como essa. Muitas vezes a gente precisa calcular outros parâmetros antes de chegar aos parâmetros que estão sendo pedidos pelo enunciado. Então, o que ele quer é o ângulo θ e a massa do bloco B. Então, uma das prerrogativas é que a soma das forças que estão atuando na argola A tem que ser zero. Então, se eu considerar que aqui é T2, aqui é T1 e aqui é T3, a soma vetorial de T1 mais T2 mais T3 é igual a zero. Lembre-se, uma soma vetorial. Então, não é uma soma direta dos módulos. Eu preciso considerar as componentes, né, se as forças, em que direção as forças estão apontando, e também o sinal delas. Mas essa é uma prerrogativa. Uma vez que garanta que o sistema está estático, está em repouso, essa afirmação ela é crucial. Se ela não for obedecida, quer dizer que a afirmação, a premissa do enunciado está incorreta. Bom, então vamos colocar de uma maneira um pouco mais, que seja um pouco mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho a argola A. E nela eu sei que 3 forças estão atuando. T3 para baixo, que é a corda que liga ao bloco D. Tem uma força T1, com um ângulo, chamar um ângulo alfa de 30 graus, que é dado pelo exercício. E uma outra força, T2, que é da corda que liga ao bloco B, cujo ângulo θ a gente desconhece.
Bom, algumas ideias iniciais. Eu sei que o módulo de T1, quer dizer, o valor da tração da força T1, será igual ao peso do bloco C. Então, eu preciso escrever isso aqui. T1 igual ao peso do bloco C. E isso porque é a única força que está atuando nessa corda nesse sentido. É claro que se tem uma força atuando nesse sentido, obviamente tem uma força atuando nesse sentido de maneira a equilibrar. Mas vamos ver só nesse sentido. Quem é responsável é justamente o bloco C. Como não tem nenhuma outra força atuando, e a polia só serve para mudar a direção da força, mas não o módulo dela, então a gente pode afirmar que a tração T1 é igual ao peso do bloco C. A mesma coisa acontece para o bloco B e até a tração T2. Então, T2 é igual ao peso do bloco B. E essas forças de tração, elas se equilibram, de alguma maneira, com a tração T3. E a tração T3, por sua vez, o módulo dela é igual ao peso de D. Bom, aqui é melhor colocar em módulo, uma vez que está sendo aplicado diretamente. Bom, com essas relações vai ser possível calcular a massa do bloco B e o ângulo que a corda 2 faz com a horizontal. Só que para isso eu vou precisar determinar alguns parâmetros anteriores. Vou começar estudando a corda 2. Não, vamos começar pela corda 1, que é mais fácil. A corda 1, nela está atuando uma força, com duas componentes. Uma componente X, nessa direção, e uma componente Y, nessa direção. Então, a componente x, que eu vou chamar de T1x, será igual ao valor da tração vezes cosseno de 30 graus. Lembrando que é cosseno porque é o cateto adjacente, que está junto do ângulo. A componente T1y, por sua vez, será tração vezes o seno de 30 graus. Como eu tenho o valor da tração, desculpa, aqui eu deveria ter posto T1. Como eu tenho o valor da tração 1, que eu já tinha definido agora há pouco, que é igual ao peso do bloco C, então eu consigo calcular as componentes T1x e T1y. Lembrando que para calcular a tração 1 vai ser igual ao peso do bloco C, que é igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco C é 3,5 vezes a aceleração da gravidade é 9,81, que é igual a 34,3 newtons. Diferente de outros exercícios que a gente já resolveu, a aceleração da gravidade aqui não está sendo aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado, então tenham cuidado e usem o valor que o exercício estipulou.
Então T1x ele vai ser igual a 34,3 vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,87. Portanto, T1x será igual a 29,9 newtons. Não vou colocar newtons aqui porque não sobrou espaço. T1y, por sua vez, será 34,3, porque ainda estamos usando T1, vezes 0,5, que é o seno de 30 graus, que é igual a 17,2 newtons. Bom, tenho as componentes x e y da tração 1. E por que isso é importante? Como o sistema está em equilíbrio, eu consigo garantir que todas as componentes na horizontal estão zeradas, uma vez que elas são somadas. E a mesma coisa acontece com as componentes na vertical. Olhando novamente aqui para a argola, eu consigo perceber agora, de uma maneira mais fácil, que T1 tem duas componentes, componente x e y, como a gente já viu. E T2 também tem as suas componentes y e x, da mesma maneira. Essas forças elas têm que somar de alguma maneira que dê zero. Então eu somo todas as forças que estão atuando na vertical, tem que dar zero, e somo todas as forças que estão atuando na horizontal e tem que dar zero. Olhando esse diagrama, as únicas forças que estão atuando na horizontal são T2x e T1x. Então a soma vetorial dessas duas forças tem que dar zero. Isso significa que T2, que é a força que eu não tenho, uma vez que eu já calculei T1, lembrando que eu não tenho a tração T2, então eu não consigo, e nem o ângulo, né, então eu não consigo calcular a componente. Mas por conta dessa relação, eu consigo determinar que o valor da tração, né, da componente T2x é igual a menos T1x. Isso significa que T2x será igual a menos 29,9 newtons. Isso responde uma questão anterior. Se vocês lembram daquela afirmativa que perguntava, que afirmava que a argola chegava nessa posição com as cordas 2 e 1 na mesma horizontal, estaria necessariamente acelerada, é uma inverdade, porque quando chegar aqui não haverá mais nenhuma força atuando nem na vertical, né, e nem na horizontal. E não haverá na vertical porque as componentes da tração estarão totalmente na horizontal. Então não haverá força nenhuma atuando na vertical. E eu também descobri agora que a tração de um lado vai ser igual à tração do outro. Então quando ela chegar aqui em cima, também não haverá, a resultante das forças na horizontal será igual a zero. Porque a componente T2x vai ser igual à componente T1x. Né? Então, só para confirmar que aquela alternativa estava errada. Aquela afirmativa estava errada. Bom, já calculei a componente x da minha força T2.
O que eu posso calcular agora, partindo desse valor, é o próprio valor da tração T2, usando seno ou cosseno do ângulo θ. Como é x, né? Então vai ser cosseno de θ vezes a tração. Só que tem ainda um problema. Eu não conheço nem o θ e nem T2. Opa, aqui faltou um xzinho. Tenusa, sobe. Aqui seria o contrário, eu fiz errado. Seria T2x sobre cosseno de θ. Bom, para calcular a tração 2, eu já tenho o T2x, que é componente x de T2, só que ainda não tenho o ângulo θ. Então ainda preciso calcular a componente y de T2. Então vamos lá. Então, da mesma maneira que eu somei as componentes na horizontal, eu briguei, né, eu afirmei que a soma delas tem que dar zero, eu vou fazer a mesma coisa para as componentes que estão atuando na vertical. E na vertical eu tenho a componente T2y, que é essa daqui, a componente vertical da tração T2, mais a componente y da tração T1, que é essa daqui, menos, porque ela está no sentido contrário, a tração T3. Eu uso a componente única da T3 porque ela não tem inclinação, ela tá somente na vertical. Como ela não faz ângulo, então ela está totalmente na vertical. Bom, como eu tinha definido antes, o valor de T3 vai ser igual ao peso do bloco D. E eu já tinha calculado a componente y de T1. Então, T2y será igual ao mais 17,2. Novamente, isso aqui é a componente y de T1. Menos o peso do bloco D. O peso do bloco D será igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco D é 4,8 vezes 9,81, que é igual a que eu não estou achando. Não, qualquer valor direto. 47,1 newtons. Beleza, então vou jogar esse valor aqui. Ele é negativo, novamente, porque ele está apontando para baixo. Isolando T2y,
terei deste lado 47,1 menos 17,2, que será igual a 29,9 newtons. Percebam a coincidência, né? Que não é exatamente uma coincidência, mas o valor de T2y é igual ao valor de T2x, né? Que é 29, são iguais a 29,9. Se vocês usarem mais casas decimais, vão ver que não é exatamente isso, né? Tem uma pequena diferença. Mas ainda assim, chega a ser quase desprezível essa diferença. Bom, agora que eu tenho os valores das componentes x e y de T2, eu consigo calcular o valor do ângulo através da relação tangente. Tangente do ângulo θ será igual ao cateto oposto, que é T2y, dividido pelo cateto adjacente, que é o T2x, que vai ser 29,9 dividido por 29,9, que dá aproximadamente 1. Então, o ângulo, que é o que eu estou interessado, será o arco tangente de 1. E onde tangente é 1, quando o ângulo é igual a 45 graus. Isso daqui deveria ser quase que imediato para quem trabalhou bastante com ângulos. Se a tangente é igual a 1, quer dizer que os catetos, né, do triângulo são iguais. Isso só acontece quando o ângulo entre esses catetos, ou melhor dizendo, o ângulo de abertura, né, é igual a 45 graus. Entre o ângulo entre o cateto e a hipotenusa, que vai ser do mesmo de um lado, mesmo do outro. Bom, agora que eu tenho o ângulo e o valor dos dois catetos, eu consigo achar o valor da hipotenusa, que será igual a T2, através da relação seno ou cosseno. Então, se eu considerar que seno de θ é igual a cateto oposto, que é T2y, dividido por T2, eu estou interessado nesse T2, que é a minha tração. 2. Isolo T2, passo seno de θ dividindo. T2y é igual a 29,9 dividido pelo seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. T2 será então 42,3 newtons. Só que o exercício está pedindo para a gente determinar, além do ângulo, o peso. O peso não, a massa do objeto. Então, vocês vão ter que pegar essa tração, que é igual ao peso do bloco B, novamente. A tração 2 é igual peso do bloco B. Então, o peso do bloco B
será igual a sua massa vezes a aceleração da gravidade. Como eu quero a massa, isolo a massa, vezes de B, dividido pela aceleração da gravidade. Será 42,3 dividido por 9,81. E aqui dá o resultado. Taranã. 4,3 quilogramas. Tá legal? Bom, aí com esses resultados que a gente conseguiu alcançar, vocês vejam a alternativa que corresponde. Tá legal? Então é isso, gente. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela voz. Falar tanto tempo deixa suas sequelas. A gente se vê nos próximos exercícios. Assim como a semana passada, eu vou resolver alguns exercícios que eu achar mais interessantes da lista de apoio. Tá? Não serão muitos, uns 2 ou 3 no máximo. Tá legal? Qualquer dúvida, vocês entram em contato pelos canais normais, WhatsApp e comentários do YouTube. Obrigado pela atenção. Até a próxima.